Abre isso comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre espírito de luxúria, ladrões da mente. Você sabe que a mente é um campo de batalha, onde Satanás procura muitas vantagens. 2 Coríntios, capítulo 10. Amém? Paulo diz no versículo de número 3, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. De que fortalezas Paulo estava dizendo? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de... Podemos assentar. Satanás, ele procura entradas, procura lugares. E você sabe que o ser humano, ele possui algumas faculdades, e entre essas faculdades, existe ela a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar. E Satanás sabe que se ele inibe essa habilidade, a situação do ser humano fica uma situação complexa. Nós somos seres humanos cabíveis, graças a Deus, do poder de pensarmos, raciocinarmos, do poder e habilidade de concluirmos, de analisarmos as situações, fazermos comparações. Isso para nós é uma bênção. Podemos ser salvos por mentes abençoadas. E a Bíblia diz assim, o próprio apóstolo Paulo, diz que andando na carne nós não militamos segundo a carne. Ou seja, esquece tudo que você sabe sobre humanidade. É isso que ele estava dizendo. Porque as armas da nossa milícia, a guerra que você vai fazer, nada tem a ver com aquilo que você sabe fazer por meio da carne. Elas não são carnais. Mas elas são poderosas desde que elas venham em Deus. De Deus e para Deus. Elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas, ele menciona as grandes muralhas que cercavam as cidades, inibindo os inimigos na tentativa de um sítio, na tentativa de uma tomada de posse. Então, as fortalezas da nossa mente, elas têm que estar intactas para que nós possamos inibir qualquer tipo de esperança do inimigo de entrar dentro e tomar conta. Aí ele diz assim, destruindo os conselhos, ou seja, as armas da nossa milícia, elas são espirituais e elas precisam ser cabíveis para destruir conselhos, tá? E também devem ser poderosas para destruir a altivez. Tudo aquilo, toda aquela potência da qual o maligno se levanta. Aí ele diz assim, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, Satanás levanta conselhos e altivez contra o que você sabe sobre Deus. Deu para entender? Aí ele diz, a saída é levar toda a mente cativa à obediência de Cristo. Se a sua mente for escrava e serva de Cristo, você tem uma boa fortaleza. Abra comigo a sua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Satanás tem os seus demônios, e os seus demônios estão em busca da mente, de formação de pensamento, de formação de ideia, de infiltração nas conclusões. Então nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado com a nossa mente. Nem tudo que eu acredito é verdade, nem tudo que você acredita é verdade. A verdade é a verdade. E não é porque eu acredito em alguma coisa, aquilo tem que ser verdade. Não é porque você está acreditando em uma coisa, aquilo é verdade. Você pode estar debaixo de um ataque maligno, onde Satanás levantou conselhos, onde Satanás levantou um tribunal contra a sua vida, e ali ele inseriu na sua mente conselhos, juízos, ele inseriu altivez para que você se afundasse naquela situação. Vamos analisar como é que Satanás trabalha nas mentes? Primeiro, ele sabe que sem conhecimento se tem destruição. Ele sabe que a ausência de conhecimento traz a destruição. Então ele fará de tudo para inibir
toda entrada de conhecimento. Qual é a porta da entrada do conhecimento? Você sabe o nome dela? Humildade. Toda pessoa soberba não aprende. Toda pessoa ensoberbecida, ela já tem a constituição exata do que ela acredita. A humildade é a porta de entrada do conhecimento. Pessoas humildes aprendem. Pessoas humildes são curadas. Pessoas soberbas são feridas. Pessoas soberbas são amargas. Pessoas humildes, elas estão diante do Senhor para aprender. Então Satanás sabe que a ausência de conhecimento traz a destruição. E ele sabe que a porta da entrada do conhecimento é a humildade. Então ele vai usar de diversas maneiras e de diversas formas para criar qualquer incitação dentro de você. Um cansaço, uma situação de não aguento mais, uma situação de não muda mesmo. Qualquer situação que tire você daquela situação de portabilidade, da humildade para o conhecimento. Ele fará qualquer situação para arrancar você daquela humildade que vai lhe dar o conhecimento. Pessoas humildes aprendem. Se você lê em Provérbios, você vê diretamente isso. Pessoas que são simples, que são humildes, elas buscam conhecimento. Pessoas ensoberbecidas, elas se afastam do conhecimento e elas se alianciam em si mesmas com as suas ideias, com seus parâmetros, colocando-se em situações muito perigosas. Então a Bíblia diz em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído, então é um fato. O Senhor não está falando sobre uma situação futurista, Ele estava falando sobre um fato. Ele diz, o meu povo foi destruído, não porque o meu povo não tinha conhecimento, mas o meu povo tinha a falta do conhecimento. O que significa a falta do conhecimento? O povo sabia que não podia adorar outros deuses, mas adoravam. Falta do conhecimento. Não é porque você sabe que não pode fazer uma coisa que você não vai fazê-la. O que é a totalidade do conhecimento? É você saber o que tem que fazer e ter forças para fazê-lo. Isto é um conhecimento totalizado, um conhecimento integral. O que é um conhecimento apenas parcial? É você saber o que tem que fazer, mas estar comprometido de tal forma com o erro que você acaba fazendo o que é errado, ao invés daquilo que você sabe o que é certo. Então a palavra do Senhor diz sobre um fato: o meu povo foi destruído, não porque não tivesse conhecimento algum, não. Meu povo sabia o que era errado. Meu povo sabia o que eles não deveriam fazer, mas mesmo assim fizeram. Porque lhes faltou conhecimento, então eles foram destruídos. E aí o Senhor mais embaixo fala a sentença. Ele diz assim, na continuação: porque tu rejeitastes o conhecimento. Como é que se rejeita o conhecimento? Quando você nega-se a aprender, nega-se a exercitar, nega-se a dizer, Deus está certo. Isso é uma conclusão que deve ser feita de uma maneira tão simplificada. Deus está certo, Deus está certo. Mas pastor, eu digo que Deus está certo, mas a coisa não acontece, porque não é para valer. Quando eu digo Deus está certo dentro de mim, na minha vida, tem que existir uma mudança, uma transformação. Porque tu rejeitastes o conhecimento, rejeitastes aprender, rejeitastes estar em minha presença, rejeitastes começar de novo, aplicar, dedicar-se, eu também te rejeito. Por quê? Porque você se negou a ser humilde o suficiente e dizer, não, eu tenho que aprender. Aí ele diz assim, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então você vê aí que uma ação gera uma reação. O povo rejeita o conhecimento, colhe a rejeição de Deus. O povo, segundo lugar, esquece Deus, Deus também tem planos para esquecê-los. Diga, Satanás sabe disso. Isso é que é o difícil, né? Se fosse só eu e você que soubéssemos dessas coisas, mas Satanás sabe disso. Satanás só pode trabalhar dentro dessa escritura.
Ele só pode me pegar dentro dessa escritura e pegar você também. Agora a questão é que muitas vezes nós conhecemos o beabá da Bíblia e achamos que conhecemos o alfabeto inteiro. Quando o inimigo quis lançar cadeias contra Daniel, eles olharam e disseram: é na lei do Deus dele que nós vamos pegá-lo. E é assim. Quando Satanás quer armar laços na sua vida, ele vai aqui, ó. Por isso que Paulo diz que os demônios conhecem mais a Bíblia que todos nós. Eles tremem. Então o que nós precisamos entender e observarmos é que Satanás sabe que a falta do meu conhecimento vai gerar a minha destruição. Por quê? Porque vai afastar Deus de mim e vai causar uma situação de rejeição. E ele sabe de tudo isso. Agora, eu preciso ser convencido disso. Que conhecimento não é a critério de informações. Quando é que você conhece o mandamento? Quando você consegue praticá-lo sem peso. Quando a Escritura diz os mandamentos de Deus não são pesados. Então, quando obedecer a Deus não te custa, quando obedecer a Deus não te é pesado, quando você não tem que ficar com aquela batalha, aquela luta, e você tem prazer e deleite, no Salmo 119, eu me deleito em obedecer-te. Então aí você tem conhecimento. Aí você pode dizer, eu conheço essa doutrina, porque aquilo faz parte da sua essência, faz parte de você. Quando você sente os mandamentos de Deus pesados, você sente que aquele mandamento é a critério apenas de informação. Não existe conhecimento. Você não consegue praticá-lo com leveza. Você não consegue praticá-lo com alegria. Quando você pratica a palavra de Deus com alegria, você tem conhecimento daquilo, você faz aquilo com os pés nas costas. Porque não tem tentação, não tem cobiça, não tem não tem carne, não tem demônios dos quais você vai ficar lutando. Então tem o conhecimento de causa. Você conhece aquilo na essência. Você conhece aquilo de dentro para fora. E a palavra do Senhor diz assim, que eu quero continuar. No capítulo 4, no versículo de número 10, ele diz assim, que a falta do conhecimento leva a uma situação da alma insatisfatória. Quando nós somos privados do conhecimento por falta de humildade, por falta de reconhecermos o quanto nós precisamos de Deus, o quanto Satanás tem estado no nosso encalço, buscando a nossa ignorância, buscando nos colocar num estado de ignorância, buscando nos colocar num estado onde nós estamos aliançados conosco. Nós chegamos na situação de descontentamento, de falta de sacio. Quando é que você percebe que Satanás está operando na vida de uma pessoa com a falta de conhecimento? Nada basta, nada basta. Cristo não basta, Cristo não preencheu. Só Jesus não basta. Tem que ter Jesus e o marido, Jesus e os filhos, Jesus e a ascensão profissional. Tem que ter Jesus mais alguma coisa. Então você percebe que naquela alma não existe o conhecimento genuíno do Senhor Jesus Cristo. Não se conhece Jesus. Porque hoje se você perguntar para qualquer crente, você conhece Jesus? Ele diz que sim. Mas Jesus não lhe basta. Que conhecimento é esse? Que você precisa de Jesus mais alguma coisa e mais alguém. Um dos primeiros sintomas onde Satanás tem absorvido a mente, capturado áreas da mente, onde não tem sido possível colocar o conhecimento, é onde existe aquela insatisfação. Nada basta, nada basta. Versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. É abençoado, tem tudo de bom, mas aquela insatisfação ainda continua. Ainda precisa-se do pecado. Ainda precisa-se da corrupção, necessita-se do erro, necessita-se fazer algo contraditório àquilo que manda, àquilo que rege. Então você observa que nesta alma, Deus estava aí falando as características de Israel e de Judá. Aí o Senhor diz assim, come e não se farta, se tem, mas não se basta. Descontentamento. Satanás ele vem de uma maneira bem sorrateira, capturando áreas da mente do crente, para que o conhecimento do Senhor Jesus não esteja ali. E então essa pessoa, ela tem alguns sintomas, e um dos sintomas é a insatisfação, é o descontentamento,
A alma clama pelo pecado. A alma pede por uma transgressão. A alma pede para poder ultrapassar os limites e a cerca. Por quê? Porque não se tem o conhecimento de Cristo, que levanta fortalezas para guardar a mente. Então essa alma começa a ficar com desejos, com vontades. E eu quero falar agora sobre luxúria. A luxúria é a entrega aos prazeres carnais, seja eles quais for. Prostituição, adultério, inveja, ciúmes, soberba. Você se entrega, deixa-se dominar pelo prazer da sua carne. Isso é luxúria. E Satanás sabe o quanto o ser humano é dependente, o ser humano comum é dependente dos prazeres. Existem pessoas que só comem por prazer. Ela não come uma verdura ou uma fruta que lhe faz bem. Tudo que ela se alimenta tem que lhe dar algum prazer. Se ela vai distrair-se com alguma coisa, tem que estar vinculada ao prazer. Nunca está vinculada a um dever e a uma obrigação. É necessário que nós entendamos e analisemos a nós mesmos nesta hora o quanto você é capturado pelo prazer e pelo deleite. Satanás observa o quanto a minha alma e a sua alma necessita do prazer. Necessita do prazer dos sentidos. Prazer sexual, prazer no paladar, prazer nisso, naquilo. Para você ter uma ideia, a situação chega a tão grave que existem pessoas que só têm amigos e pessoas que a cercam, que lhes dão prazer. Pessoas que lhes oferecem alguma coisa. Esse conversa bem, esse é inteligente, esse me alegra. Até no seu convívio cotidiano, é apenas pessoas que lhes dá prazer. De tamanho vício do ser humano no prazer. Quando você diz, não, você precisa conviver com esta pessoa, porque você vai exercitar o amor, a abnegação, a renúncia. Não, é o fim do inferno. Por quê? Porque ela só suporta coisas que lhe dão prazer. Somente. Então Satanás sabe como nós, seres humanos, que muitas vezes o que fala em nós muito mais alto a nossa humanidade do que o nosso cristianismo. Nós, seres humanos, como nós somos vendidos ao prazer, como nós somos tentados ao prazer. E a Bíblia diz assim no versículo de número 10, comerão, mas não se fartarão. Então se você vive uma insaciedade, se você vive uma situação que sempre está faltando, que Jesus não te bastou, Jesus não é a sua alegria, Jesus não é o seu propósito, o seu alvo, está te faltando coisas, parece que a sua vida não se completa. É que Satanás, por meio dos seus demônios, seus espíritos de luxúria, que aprisionaram o seu prazer, a sua busca pelo prazer, vedaram você do conhecimento necessário para você enxergar o estado que você está. Você não consegue enxergar. E aí ele continua dizendo, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. A insaciedade leva-se à entrega dos prazeres. Então vamos só recapitular. Sem conhecimento de Deus, primeiro ato de Satanás de destruição. Você, sem o conhecimento necessário do Senhor Jesus, você fica insatisfeito. Insatisfeito, você se entrega a um prazer. A uma pessoa, a um trabalho, a uma situação, a família. Próximo passo, você vai criar altares. Você vai criar ídolos. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma estratégia satânica para a minha alma e para a sua alma. Nos vedar de conhecimento, conhecimento genuíno do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Conhecimento profundo da alma e do espírito, onde ali o governo dele é absoluto, tomando conta da nossa mente, como Paulo diz, fazendo com que a nossa mente seja serva do Senhor Jesus Cristo. Isto é conhecimento. Você poderia dizer, pastora, quando é que eu sei que eu tenho conhecimento? Quando a sua mente não te trai, sua mente é serva de Cristo. Não existe pensamentos obscenos, não existe pensamentos que escapam, não existe pensamentos que vêm formando concupiscência. Sua mente é escrava dele, ela é serva, ela não ultrapassa limites, ela não sucumbe à situação. Isto é uma mente que tem conhecimento.
ela é escrava de seu senhor. Ela sequer ousaria ultrapassar qualquer limite, qualquer limiar. Essa é uma mente com conhecimento. E a Bíblia diz assim, que o primeiro sintoma de uma mente sem conhecimento, que rejeitou o Senhor Jesus. Aí você poderia dizer, pastora, o porquê eu não tenho conhecimento do Senhor Jesus, porque Ele não me bastou ainda, é porque você o rejeitou, é porque você o esqueceu. Não houve humildade suficiente para você se entregar a Ele dentro de um absolutismo, dentro de uma totalidade. E é por isso que Satanás tem legalidade. Nos crentes que se entregam totalmente ao Senhor Jesus, nos crentes que se convertem de corpo, alma e espírito, eles têm conhecimento. A mente deles é escrava do Senhor Jesus. Satanás não terá legalidade para partilhar da mente, do conhecimento deles. Não irá capturar parte da mente. Mas quando Jesus não é suficiente, existe rejeição ao Evangelho. Existem pessoas que rejeitam o Evangelho, mas elas não têm coragem de dizer, eu rejeito Jesus, eu me esqueço dele. Não tem coragem. Se você for abordá-las de perto, elas vão dizer, não, é porque a minha vida, é porque meus pais. Mas a verdade foi, elas rejeitaram Jesus. E elas optaram pela religião. Optaram por alguma forma de satisfação na religião. Quem sabe você veio buscar na religião uma satisfação? Você veio buscar na religião alguém que te ajudasse, alguém que te entendesse, alguém que te amasse, não o Senhor. Existem pessoas que buscam em Cristo um ajudador, um empresário, que venha ensiná-lo, que venha dar, que venha fazer. Eles não buscam o Senhor. Quando nós buscamos em Cristo o Senhor, nós permitimos com que nos coloquemos debaixo daquele senhorio, e então o Senhor Jesus governa, e a nossa mente é escrava dele. Existe temor absoluto, temor absoluto, temor absoluto. E eu quero dizer uma coisa para você, isso tem que acontecer na conversão. Por quê? Porque senão você vai ser aquele crente que vai ficar lutando 20, 30 anos dentro da igreja contra a sua carne. Por quê? Porque entrou o Evangelho. Entrou a igreja, entrou a denominação, entrou os dons, entrou o cargo, mas não entrou o Senhor. A casa ficou vazia. E aí você vai ficar 30, 40 anos lutando contra a sua carne, lutando contra o seu pecado, insatisfeito. Jesus não te basta. Você precisa de um amor, você precisa de um carinho, você precisa disso, daquilo, daquilo outro. Jesus não é suficiente. Então você é dominado por uma insatisfação absoluta dentro da sua alma. E essa insatisfação vai fazer com que você se coloque diante da luxúria. Você vai precisar de prazer. Você vai necessitar de prazer. Você vai precisar de uma cobiça. Você vai precisar de um carinho, você vai precisar de uma companhia. Você vai precisar de alguém que lhe dê bem-estar. Jesus não é suficiente. Ele não é um companheiro total. Está faltando alguma coisa. E aí você vai encontrar amantes. E aí você vai ser, como Jesus diz, a prostituta Israel, a adúltera Israel. Você vai precisar de amantes. Jesus não te basta. Os amantes serão a sua distração. Os amantes irão dar aquilo que a sua alma precisa, porque a sua alma não está detida, serva do Senhor Jesus. Ela não tem conhecimento necessário. Então vamos recapitular. Satanás sabe que a ausência de conhecimento dá destruição. E então, o primeiro sintoma de uma mente que não tem conhecimento é a insatisfação. Falta alguma coisa, falta alguém, falta algo. E aí, obviamente, uma alma dessa vai se entregar à luxúria, aos prazeres. A Bíblia diz assim no versículo de número 10. Mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. Porque Satanás coloca os prazeres diante daquele que não tem conhecimento? Primeiro, porque a alma dele busca. A alma busca o prazer. Segundo, porque o prazer tira a capacidade de conhecer. Repete isso para o seu irmão. O prazer tira a capacidade de conhecer, de aprender. Toda pessoa,
Às vezes você não sabe o porquê. Antigamente os religiosos buscavam isolar-se, ser aqueles ermitões, isolados do mundo de tudo. Porque já desde antes se sabe que o prazer veda o conhecimento. Toda pessoa viciada em bem-estar e em prazer são pessoas ignorantes. Elas são ignorantes com respeito a quem são, ignorantes com respeito àquilo que vive. É vedado a ela a questão do conhecimento. A luxúria, o vinho e o mosto roubam o coração. Tiram a capacidade de conhecimento. Não permite que se conheça o necessário para ser livre. O que está escrito no versículo 11? A luxúria, o vinho e o mosto tira o coração. Só recapitulando para você entender. Destruição vem de falta de conhecimento. Sintoma da falta do conhecimento. Insatisfação. Jesus não basta. Sempre tem que ter alguma coisa para poder ir junto com Jesus. O que vai acontecer? Próximo passo. Entrega-se ao prazer. Qualquer tipo de prazer, de bem-estar. Esse prazer vai fazer o quê? Vai roubar o coração. Olha como o bicho é esperto. E tem gente que acha que o diabo é burro. Burro somos nós. Somos nós que achamos que esse ser é um ser vedado de saber como é que se derruba um ser humano. Onde Cristo não é suficiente para ele. Olha a estratégia. Você recebeu Jesus, mas não recebeu como Senhor. Faltou propriedades da sua mente para ser tomadas pelo senhorio de Cristo. Vai faltar conhecimento. Vai gerar destruição. Você vai ficar insatisfeito. Satanás vai colocar diante de você prazeres. Você vai sucumbir ao prazer. Sucumbindo ao prazer, esse prazer, essa luxúria vai roubar o seu entendimento. Roubar a capacidade de você aprender qualquer coisa. Existem pessoas que entram dentro da igreja e saem de dentro da igreja e saem a mesma coisa. Por quê? Porque já foram enlaçadas pelos prazeres. Elas não mudam. Elas não conseguem uma transformação necessária. Porque elas são bitoladas naquilo que pensam e naquilo que acham. A verdade absoluta é aquilo que elas pensam. A verdade absoluta é aquilo que elas sentem. E por isso elas são impostas. Ah, pastora, pobrezinho dessa irmã, pobrezinho vê acima. Rejeitastes a mim, me esquecestes. Por isso essa legalidade satânica. Satanás só trabalha dentro de legalidades. Ele não pode transpor legalidade. Ele só trabalha dentro de legalidades. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Estar em Cristo não é ter cargo. Estar em Cristo não é falar em línguas estranhas. Estar em Cristo não é fazer parte da membresia de uma igreja. Estar em Cristo é ser servo e ele ser senhor. Ele capturar a sua mente e a sua mente ser escrava dele. Só ele domina. Só os mandamentos dele são regras. A Bíblia diz assim, eu quero só ler com você, fica aberto em Oséias, vá comigo em Mateus 13, eu tenho que ler esse versículo com você. Mateus capítulo 13, versículo 15. Senhor Jesus falando da semente que cai. Ele disse uma coisa muito interessante sobre a necessidade de nós aderirmos à palavra com o nosso coração, com conhecimento da alma. Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E compreendem com o coração e se convertam e eu os cure. Conversão, cura. Não compreendem com o coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem pessoas que fazem do evangelho modismo. Você sabe o que é moda? As mulheres que estão muito a par da moda, não é verdade? Ah, está usando isso, está usando aquilo, está usando daquilo. Se eu sou crente, eu vou dentro de um parâmetro cristão e eu posso usar, desde que seja decente. Não é verdade? Tem gente que é crente que faz Jesus de modismo. Se empolgam com uma coisa,
Dura quanto? Dura quanto? Você é uma pessoa que vive empolgada, depois desempolga? Quanto tempo dura essa empolgação? Tem gente que é assim. Vive assim, ó. Primeiro amor, último amor, terceiro, quarto, não sei. Primeiro amor. Agora está quente, agora está frio. Agora está quente, agora está morno, agora está frio. Jesus é a paixão da nossa vida. Ele nos captura de tal maneira que não existe lacuna, não existe vazio, não existe buraco, não existe insatisfação. Ele é tudo. Volte comigo em Oséias. No versículo 11 ele diz que por meio de toda essa estratégia e entrega da luxúria, nós acabamos perdendo a capacidade de entender e de compreender. Aí, versículo de número 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. O Senhor falou assim, não é que dá certo as coisas que eles fazem? Eles aprenderam a consultar a madeira, que são ídolos, e a vara. Nabucodonosor era um que adivinhava por meio de flechas. Existiam muitas situações de adivinhação. Então, Nabucodonosor fala, a Bíblia, que ele atirava flechas e adivinhava por causa das flechas. O que ele ia ganhar, o que ele ia perder, se ele ia para a guerra, se ele não ia. E o Senhor falou assim, e eles têm resposta. Porque o espírito maligno os engana. Quantas pessoas estão totalmente indo para o inferno e elas estão dizendo, foi Deus quem me dirigiu, foi Deus quem falou comigo, eu fui testificado, e eu sinto que agora é, e eu sinto que é desse jeito, e eu sinto que é dessa maneira, e eu estou com razão. Mas olha, para se chegar a esse estágio, por onde se tem que passar. Não é qualquer pessoa que chega ao estágio de ter nela espíritos de luxúria na mente, e esses espíritos de luxúria trabalham em concordância. Ela tem que primeiro rejeitar o Senhor, depois ela ficará sem conhecimento, aí ela vai entrar num ciclo de destruição, depois ela vai entrar numa situação que diz o versículo de número 10, ela vai insatisfação. Aí depois ela vai se entregar aos prazeres, aos prazeres, perder a capacidade de entender. Você sabia que tem gente que tem uma incapacidade enorme de entender a Bíblia? Ele lê a Bíblia, ele não entende. Ele ouve a palavra, ele não entende. Por quê? Você acha que isso é normal? Você acha que isso é normal? Não, não é normal. Existe apenas dois senhores. Existem pessoas que não conseguem entender a palavra de Deus. Existem pessoas que não conseguem compreender a Bíblia, a palavra pregada. Por quê? Porque parte da mente está capturada por espíritos de luxúria, espíritos malignos. E a palavra do Senhor diz assim, o meu povo consulta a madeira, a vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Esse espírito que domina a mente começa a trabalhar com engano. Quantas pessoas você vê fazendo uma coisa em nome do Senhor? Não, porque eu vou casar, porque o Senhor falou comigo, porque agora eu vou fazer isso, porque o Senhor falou comigo, e é tudo um espírito maligno. Ah, pastora, mas por que Deus deixa? Não põe Deus nessa cumbuca. Olha em cima, que você entende. O porquê que existem espíritos malignos enganando a mente das pessoas. Dizendo, é isso mesmo, faz isso. É assim mesmo que você deve agir. É desse jeito. E você vai falar com elas. Elas dizem, não, não é assim. Não gostam de ouvir verdades. Não gostam de ser contrariadas. Por quê? Porque existe a ação de um espírito de luxúria. Um espírito que está vinculando a mente dela ao prazer. Capturando todo o seu condicionamento. E levando a praticar aquilo que é permitido desse espírito apenas. Pessoas que vivem debaixo de engano. Pessoas que elas mesmas encontram desculpas para bancar o seu pecado. Dentro da igreja é isso, meu irmão. Pessoas que têm dons, pessoas que pregam, pessoas que fazem, que acontecem, estão debaixo do domínio de espíritos malignos. E esses espíritos malignos condicionam a mente dessa pessoa para que essa pessoa faça apenas aquilo que eles querem.
E quantos você tem visto no seu caminho? E quantos eu tenho visto no meu caminho? Totalmente corrompidos, distorcidos, totalmente. Acham que estão bem, porque esses espíritos os enganam. Acham que está tudo certo, porque esses espíritos trabalham para dar esse contentamento, para dar essa resposta favorável. O Senhor continua dizendo: e prostituem-se, apartando da sujeição ao seu Deus. Diga: o resultado de espíritos malignos governarem a mente, trazendo uma resposta favorável por causa do engano. Qual é o sintoma? Falta de obediência, falta de sujeição. Eu não consigo obedecer. Não consigo me sujeitar. A Bíblia diz isso, mas eu não consigo. Por quê? Porque você percebeu a estratégia, né? Não vou ficar toda hora voltando na estratégia. Mas nós já estamos naquele momento onde o espírito de luxúria, ele rouba a capacidade de aprendizado, a humildade. E aí o que acontece? Isso você leu no versículo 11. E aí o que acontece? Acontece que esses espíritos malignos, eles vão fazendo com que você ache que é Deus quem está te respondendo, que é Deus quem está em conformidade com aquilo que você pensa. Mas é tudo engano. Aí quando é que você se depara? Quando você não consegue fazer o que tem que ser feito. Quando você olha para a palavra e você não consegue obedecer. Você fala: não, pera aí um pouquinho. Se Deus está me aprovando, se realmente eu sou crente, se realmente a minha mente está em obediência, eu deveria dar conta de fazer o que tem que ser feito. Se eu não dou conta, alguma coisa está errado. É ou não é? Ou não? Hã? Esses espíritos vão apartando você, vão apartando o crente da sujeição a Deus. Vão se submetendo aos próprios sentimentos, à própria história, à própria necessidade e não a Deus. A coisa fica pior. Fala para o teu irmão: tem jeito de ficar pior? Opa, o diabo, ele gosta de piorar tudo, não é? Capítulo 8, para nós continuarmos, não vai dar tempo de eu ser minuciosa como fui nos versículos acima. Então quero fazer um resumo bem sucinto da situação. No capítulo 8, no versículo de número 11. Depois que Satanás consegue fazer com que essa mente fique capturada ao prazer, condicionada ao prazer. Depois que Satanás consegue fazer com que esta pessoa acredite nos enganos dele, essa pessoa começa a criar altares. Ela começa a fabricar altares. Esse altar é para o meu bem-estar. Esse altar é para o meu casamento. Eu preciso ter alguém, para um filho, para o meu trabalho, para a minha vaidade. Esse altar é para o meu dom. Esse altar é para o tempo que eu tenho de crente. Esse altar é para meu talento. Tem altar para todo gosto, de qualquer número, gênero e tamanho. Começa-se a fabricar altares. O que significa o fabrico de altares? Significa a sua dependência de coisas. Você se torna dependente. Você se torna cativo de coisas, de pessoas, de situações. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Altares é aquilo que você é devoto, aquilo que você se derrama, aquilo que diz sobre apegos seus. Pessoas que são apegadas a tudo, menos a Deus. Pessoas que não conseguem, como Paulo diz: eu sei não ter. Paulo não tinha altares. Você sabe não ter se as coisas que você tem, elas são imprescindíveis para a sua vida e elas são absolutamente necessárias. Isso é um altar. Você é devoto dela. Você foi capturado daquela pessoa, situação ou coisa. E o Senhor diz: o meu povo fabrica altares para pecar.
Tudo isso por um buraco na mente. Tudo isso por uma oportunidade na mente. Quando? No tempo da conversão. Por isso que eu digo, quando a pessoa se converte, ela tem que se converter para valer, né? Tem que ser de todo, né? De todo. Sua conversão foi meio suspeita? Aquela conversão assim, quase convertida? Você tem que analisar isso aí, não é verdade? Você converteu pela palavra genuína mesmo? Você chegou na igreja, tem gente que chega na igreja, ele batiza, ou ele cresce dentro da igreja, ele cresce trabalhando. Eu fiquei na igreja 20 anos, mas você ficou na igreja assistindo culto, palavras? Não, fiquei na igreja, uma vez eu era diácono, outro tempo eu era lá do departamento infantil, outro tempo eu era diácono lá na rua. Contar os cultos que ele assistiu, dá no dedo. E ele diz que é crente para ele mesmo. E o diabo fala do engano e ele acredita no próprio engano. O fabrico de altares, a necessidade de ter coisas ou pessoas ou situações que você precisa daquilo, porque na verdade só existe alguém que você não vive sem. E ele tem um nome. É ou não é? O Senhor ainda diz no versículo 12: eu escrevi as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas em coisa estranha. O Senhor fala uma coisa, olha que absurdo. Olha que ponto chega o domínio de Satanás, o espírito de luxúria na mente. O Senhor fala com você uma coisa na hora da pregação, e no momento que você está ouvindo a pregação, o próprio espírito maligno está dizendo na sua mente: não é bem assim, as coisas não são assim, você não está tão errado. A palavra de Deus fica como coisa estranha, íntimo, familiar. É aquilo que você pensa, é aquilo que foi constituído pelo engano. Olha o absurdo que chega. Quantas pessoas dentro da igreja, demônios combatendo a palavra. Você poderia perguntar, um dos lugares que não deveria ter demônios, e tem, dentro da igreja tem muito demônio. Só que os demônios que trabalham dentro da igreja são demônios VIP. É VIP, meu irmão. São demônios que trabalham no intelecto, no intelectual, no psique. Não são qualquer tipo de espíritos malignos. São espíritos malignos, vamos dizer assim, de primeira linha, que trabalha camufladamente, ao ponto de a pessoa estar ouvindo a palavra, e ele, como diz Jesus, ali está roubando a semente. Não é bem assim, não é desse jeito, que hora vai acabar o culto, já passou 5 minutos, e aquela situação onde a palavra está sendo pregada, e a mente está na viagem de amanhã, e o coração está naquilo que vai fazer a semana que vem. Por quê? Porque eles estão capturando os espaços onde a palavra viria e faria mudança. Estes são os demônios que frequentam os cultos. Eles trabalham junto com o culto para roubar, para disseminar dureza, endurecimento, para que a pessoa saia do culto de uma maneira improdutiva. E se ela não aprender, não entender, não conhecer, ela vai sair com menos conhecimento. Menos conhecimento, mais destruição. O perigo de você ouvir a palavra e não conhecê-lo. Olha o perigo. O Senhor diz assim: a minha palavra torna-se coisa estranha. Multiplica-se amores, se tem ausência de compreensão. Oséias 10:2. Nós estamos agora no penúltimo tópico, penúltimo avanço das trevas na mente do homem, do crente. Isso tudo aqui era Israel, o povo de Deus, tá? Isso tudo aqui é para crente, tá? Não é para o ímpio, não. A penúltima estratégia de Satanás que nós vamos falar nesta noite é coração dividido. Entre Jesus e o mundo. Jesus e a carne. Jesus e o prazer. Jesus e a vontade. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares, destruirá suas estátuas. Coração dividido. O que é um coração dividido? É quando você tem que obedecer e você sente pena.
Você até está aparentemente fazendo, mas o seu coração está com pena, está condoído, está sentindo dores por estar fazendo certo. Mas se você estivesse fazendo o errado, seu coração estaria todo feliz. Existem pessoas que vão fazer o certo, ali eles têm o seu coração, aquilo dói dentro deles. É como se eles estivessem com saudade daquilo que é errado. Aquilo machuca. Obedecer a palavra é como se fosse uma pequena ferida na alma. Um coração dividido, as emoções divididas. Entre a luxúria, entre o prazer fácil e entre a obediência a Cristo. Último, capítulo 10, versículo de número 11. O Senhor diz assim, esse é o pior de tudo, por isso que eu quis terminar aqui. Diga comigo, bezerra domada. O Senhor olha para o seu povo, aquele pescoço bonito. Já viu o pescoço de uma bezerra ou uma vaca que acostumou-se com o jugo? Tudo machucado, né? Nem nasce pelo. O Senhor diz, o pescoço de Israel é tão limpo, tão bonito. Vai ser machucado pelo jugo. Por quê? Porque eles vão ser domados, dominados. Ele diz no versículo 11, porque Efraim é uma bezerra domada, já foi dominado. Por quê? Por causa da mente. Não é a palavra que determina o que você vai viver e como vai viver, mas aquilo que existe na sua mente. Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Já acostumou tanto a trilhar com o jugo que normal. Ser escravo de um sentimento, depender de uma pessoa, ficar mal. Estou cansado, fico com a vida espiritual lá embaixo. Estou passando de aflição, mas não é normal. Não é normal. Mas parece normal. Está tão dominado que trilhar é normal. Ser escravo é normal. Ser condicionado é comum. Não ter alegria é comum. Não ter ânimo é comum. Ter crise espiritual é comum. Ficar malzinho é comum. Está tão acostumado que trilhar é normal. Será que é normal um crente que encontrou Jesus ficar abatido, sucumbido, detido por causa de uma situação, uma pessoa? Será que é comum um crente sustentar uma situação nociva na alma dele e não buscar em Cristo libertação, saúde emocional? Será que é comum você fabricar ídolos? Você tem uma carência, uma necessidade, você ganha, ou casa-se, ou ganha um filho, ou um neto, ou um carro, e você pega aquela pessoa, ou coisa, ou condição, e coloca no buraco, no vazio, no vácuo da sua ansiedade ou necessidade. Criadores de ídolos, de altares, prostitutos espirituais. Pessoas que substituem a glória do Senhor, a honra do Senhor, o louvor do Senhor, por coisas formadas, carentes, escravos, dependentes. Pessoas que desprezam Jesus, que esquecem da cruz. Jesus é suficiente para você? Quantos altares você tem? Só um, pastora, só o trono dele. Então você é servo dele. Do contrário, não. Não se engane. Não ache que pelo fato de você ter nascido dentro da igreja, não se engane pelo fato de você pregar, cantar, ser diácono, você tem uma mente serva dele. Não se engane, porque esses espíritos malignos trabalham com esse ofício, enganar, fazer você crer numa sustentabilidade que não existe. Igreja, alguns acostumados a trilhar, acostumados a jugos, acostumados a cadeias, um pescoço que era para ser um pescoço de colocar colares, adornos, enfeites, como dizem cantares, mas pescoços onde se está machucado pelo jugo. Aí ele diz assim, uma bezerra domada que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço. Para quê? Mas farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó e desfará os torrões. Trabalhar serviço pesado. Por quê?
Tudo começou lá no princípio. Eu quero dizer uma coisa para você. Só Jesus pode libertar você desses demônios de luxúria. Espíritos malignos que capturam a mente. Espíritos malignos que buscam espaço na sua mente. Para, por meio da ignorância, poder chegar a esse estágio de domínio. E você é servo do pecado, e você é servo da dificuldade, você é servo da situação e é comum, você vai levando a vida. O tema da mensagem é espírito de luxúria, ladrões da alma, ladrões da mente. Você acha que você tem alguns sintomas destes? Então, o que você vai fazer com respeito a isso? Sua mente é livre? Esses espíritos estão dominando, porque a mente do cristão não é livre, ela é escrava de seu Senhor.